Oi, gente. A minha equipe ficou de falar um pouco para vocês sobre a síndrome de Clary-Boltz, também conhecido como erotomania. Essa síndrome consiste na convicção delirante do paciente de que alguém de posição social ou econômica superior o ama. Acredita-se que um importante fator psicodinâmico que causa o aparecimento, a manifestação dos sintomas dessa síndrome, seja uma privação sexual daquele paciente. A gente tem muitos relatos que associam amor e loucura. Inclusive filósofos estudiosos como Hipócrates, Plutarco, Galeno associam muito esses dois sentimentos e relataram vários casos. Nos séculos 17 e 18, os escritores descreveram variantes patológicas do amor, como a linfomania, a melancolia erótica e a eritromania, erotomania, que é a nossa síndrome. Os estudos sobre a epidemiologia não acharam continuam a divulgar que a incidência é desconhecida, que é uma síndrome que tem poucos casos, mas que variam muito entre culturas, que varia entre idade, varia entre sexo, varia entre posição socioeconômica. E a gente tem mais relato de casos em mulheres, porém, perícias forenses relatam mais casos entre homens. E não se chega a um consenso e acredita-se que ela seja incidente da mesma forma no sexo feminino e no sexo masculino. Até hoje, os estudos genéticos não demonstram um fator genético que poderia provocar essa síndrome. Inclusive, ela é rara em deficientes, em síndromes genéticas. Quanto à etiologia da síndrome, ela continua desconhecida, mas a gente tem muitos estudos desde muito tempo. Por exemplo, Segal acredita que esteja relacionada porque muitos pacientes eles são pouco atraentes, eles são solitários, eles buscavam compensações psicológicas, eles tinham construções delirantes, narcisistas, que eles projetavam em pessoas mais valorizadas socialmente. Assim, acabava que a síndrome se desenvolvia como uma compensação psicológica de algo que nunca poderia acontecer na realidade. Autores que consideram que a eritromania se apresentava porque eram delírios que serviriam como defesas de impulsos heterossexuais que não poderiam ser realizados. E, os delírios seriam uma forma de realizar isso. Há outros grupos de autores que acreditam que a erotomania seja uma forma de não manifestar um homossexualismo. Eles seguem mais aquela linha de Freud, de acreditar que houve uma quebra naquele vínculo pai, filha, mãe, filho, que houve uma quebra na construção daquele vínculo e, o paciente é homossexual e não quer manifestar isso. Sullivan descreve a eritomania como uma forma de adaptação para afastar a tristeza e a solidão daquele paciente. Assim, até hoje, a gente não tem uma causa psicossocial que funcione para explicar a etiopatologia dessa síndrome, mas a gente tem várias causas que podem explicar. Ademais, a gente tem testes neurofisiológicos que também tentam explicar o aparecimento dessa síndrome. Esses testes falam que déficits na flexibilidade cognitiva e na leitura associativa, que são mediados pelo sistema frontal subcortical, vão causar esses déficits no funcionamento da visão espacial e lesões no sistema límbico. E isso, combinado com relações ou experiências amorosas ambivalentes, além do isolamento afetivo, vai contribuir
para o aparecimento dos sintomas dessa síndrome. Assim, o sistema límbico vai ser responsável pelas interpretações distorcidas e o paciente, de acordo com sua vivência de mundo, as suas experiências, vai ser responsável pelo conteúdo dos delírios apresentados. Os autores ainda propõem dividir os pacientes com eritromania em 2 subtipos: os que têm déficits visoespaciais e os que têm disfunções límbicas, particularmente nos lobos temporais. Assim eu encerro que a gente não tem uma etiopatologia definida para essa patologia dessa doença, sim um conjunto de causas. Então a gente tem que continuar vendo os estudos. Possivelmente, talvez mais para frente, a gente tenha uma causa etiopatológica que explica o aparecimento dessa síndrome. Em relação às manifestações clínicas da síndrome de Cleren-Bald, o paciente pode passar a desenvolver os delírios de forma abrupta, mas nem sempre na prática clínica é assim que acontece. O típico portador da síndrome é aquele homem ou mulher que leva uma vida socialmente inexpressiva, reservada. Geralmente são pessoas que estão privadas do contato sexual por anos, pouco atraentes e a maioria ocupa cargos subalternos. Esse comportamento pode resultar em alguns traços de personalidade narcisistas e também alguns traços hipersensíveis de desconfiança acentuada e de assumida superioridade em relação a outras pessoas. Por outro lado, o objeto do amor geralmente é uma pessoa que está em uma posição elevada socialmente, de inteligência, de aparência física e que ocupa cargos de autoridade. O paciente portador dessa síndrome acredita que o seu objeto de amor é o primeiro a declarar o seu amor por ele, que vai poder ser correspondido ou não. Mas na maioria das vezes o portador da síndrome aceita esse amor e passa a se apaixonar pelo objeto de forma obsessiva. O paciente crê no intenso amor que o objeto tem por ele e acha que essa outra pessoa seria incapaz de ser feliz sem a sua companhia. Essa síndrome segue uma evolução ordenada e considerada invariável, que se constitui em 3 etapas. A primeira seria a etapa da esperança, a segunda do despeito ou do ressentimento e a terceira etapa seria a etapa do rancor, que é a mais importante dessa síndrome. Quando o paciente erotomaníaco atinge o estágio de rancor, depois de tantas tentativas e declarações e depois de tantas rejeições que ele sofre, não raramente vão acontecer casos de retaliação contra o seu objeto de amor. Então, essa seria a fase que mais se destaca e que mais traz prejuízos físicos e psicológicos às vítimas desses pacientes. O paciente pode tentar ter relações sexuais com seu objeto de amor, pode tentar seduzi-lo para esse fim, ou pode passar a acreditar, inclusive, que está gerando um filho desse seu objeto de amor. O paciente até entende que o seu objeto de amor age de forma paradoxal. Como é que o objeto de amor teria feito as primeiras declarações, teria demonstrado que sente esse amor secreto por ele, mas ele rejeita quando o paciente se declara também, demonstra interesse. Então, o paciente entende que tem essa conduta paradoxal do seu objeto de amor, mas ele vê essas rejeições que sofre como uma afirmação secreta de amor, ou como um teste de fidelidade, ou tentativa de despistar as pessoas do caso amoroso, sendo que essa conduta paradoxal sempre vai existir em todos os casos. É o dado mais importante a ser considerado dessa síndrome. Em relação à classificação da síndrome de Cleren-Bald, pode-se subdividi-la em 2 tipos, primária ou pura e secundária. A primária constitui-se por si só em toda a psicose. Já a secundária, ela pode vir associada com outras psicoses. As mais frequentes são transtorno esquizoafetivo, transtorno bipolar do humor,
ou transtornos orgânicos agudos ou crônicos. Na síndrome primária, nós vamos ter um início súbito intempestivo e um estado claro da consciência, e muitas vezes é confundido com a esquizofrenia. Essa condição ela está presente na Classificação Internacional de Doenças, o CID-10, como um tipo especial de transtorno delirante persistente, F22.0. Alguns critérios diagnósticos que podemos citar uma convicção delirante de uma comunicação amorosa. Também podemos ver o objeto possuir uma posição mais alta na sociedade. O objeto do amor é ele quem vai primeiro se apaixonar e também, primeiramente, ter avanços amorosos. E também podemos notar que tem um início súbito, aproximadamente em 7 dias, e o objeto do amor delirante ele é fixo, podendo aparecer outros objetos delirantes de amor, porém serão transitórios. Com relação ao curso e prognóstico da síndrome de Clenbuterl, os autores que escreveram sobre o assunto apontam como característica principal os delírios eróticos persistentes. Esses delírios, eles são tão arraigados que várias tentativas de dissuadir os pacientes deles, como confrontações com a realidade, ou até mesmo medidas judiciais, mostram-se frequentemente frustradas. A doença de Clenbuterl é uma doença crônica, relativamente resistente aos tratamentos farmacológico e psicoterápico e pode chegar a ser incapacitante. Vale ressaltar também a questão do objeto do amor, que é aquela pessoa que sofre a perseguição e os delírios por parte da pessoa portadora da síndrome. Sendo que até mesmo as reiteradas rejeições desse objeto do amor pelas investidas da pessoa portadora da síndrome podem gerar um comportamento violento, uma retaliação violenta. E essa conjuntura de fatores, esse delírio, essa perseguição ou até mesmo essa violência podem chegar a desestruturar a vida do objeto do amor. Com relação ao tratamento, o tratamento que mais se é utilizado são os neurolépticos, principalmente os antipsicóticos atípicos. Esses medicamentos, eles têm um efeito brando sobre os delírios. Eles só diminuem a intensidade deles e a intensidade das ideias que os referenciam. Tanto é que, na maioria dos casos, a remissão completa dos sintomas ela é bem pequena. A eletroconvulsoterapia é outra forma de se tratar, só que ela foi descrita em pouquíssimos casos na literatura. Em poucos casos mesmo, ela mudou o curso da doença. Vale ressaltar também a questão de quando essa síndrome é secundária a outra condição psiquiátrica. Nesses casos, principalmente no caso do transtorno bipolar, em que a condição subjacente é um transtorno bipolar, o tratamento incisivo sobre essa condição secundária, ela é bastante eficaz no tratamento da síndrome em si. Ela remite bem os sintomas da síndrome de Clenbuterl. Uma exceção a essa regra é o caso dos pacientes que associam a síndrome de Clenbuterl à esquizofrenia. Nesse caso, o tratamento dessa condição secundária não é tão eficaz no tratamento da síndrome em si. E também tem que se ressaltar que alguns autores apontam que o afastamento brusco, seja através de hospitalização, medidas judiciais ou até mesmo prisão dos portadores da síndrome para afastá-los do seu objeto de amor, pode ser tão eficaz quanto o tratamento com os antipsicóticos. A síndrome de Clenbuterl, também chamada de erotomania, pode ser resumida como delírio por pessoas de classes sociais diferentes, onde vê uma romantização, e o exemplo maior que temos é o caso de Ana Hickman, em que um fã dela sofria dessa síndrome e a atacou, a ela e a família dela. Então é isso. Obrigado pela atenção. Até a próxima.